Jaqueline começou a aparecer na escola cada vez mais cansada e algumas vezes ela até mesmo cochilava nas aulas, por isso a professora dela começou a desconfiar de que algo errado estivesse acontecendo em casa. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Jaqueline era uma menina doce, de 7 anos, que vivia com sua mãe. Apesar de ter vivido também com seu pai durante um período, ela nunca tinha sido muito próxima dele, isso porque o pai tampouco ficava em casa. A mãe de Jaqueline, chamada Jéssica, era uma boa mãe, e sustentava a si mesma e Jaqueline sozinha desde que seu ex-namorado tinha ido embora. Ela era uma boa mãe, e mesmo que frequentemente perdesse a paciência com a filha, ela amava demais Jaqueline. Porém, os momentos em que perdia a compostura se tornavam cada vez mais frequentes. Jéssica nunca tinha sido mesmo uma pessoa que ponderava muito antes de agir, mas essa forma explosiva dela tinha piorado muito quando ela se separou de seu ex-namorado, o pai de Jéssica. Após a separação, Jéssica ficou um longo período mal a ponto de ficar na cama durante dias. Ela se sentia frequentemente irritada por ele ter ido embora e frustrada por não se achar competente o suficiente para ter feito ele ficar, e isso resultava em uma pressão mental imensa que causava nela uma imensa apatia. E tudo só piorava quando ela tentava sufocar a sua tristeza com álcool, ela até mesmo prometia a si mesma que não iria beber, mas quando se dava conta já estava entornando vários destilados. Com a mãe disposta no quarto e ausente na maior parte do tempo, restava a Jaqueline as responsabilidades de manter a casa, e a própria vida, por conta própria. Mesmo que não parecesse uma grande responsabilidade, era, pois ela era apenas uma criança. Jaqueline enfrentava a rotina sozinha, sendo criança era extremamente difícil para ela preparar comida e cuidar de si mesma sozinha. Era lógico que ela precisava de auxílio, mas mesmo assim ela conseguiu se cuidar, tomar banho, escolher as próprias roupas e preparar refeições sozinha. Como não podia mexer no fogão, Jaqueline preparava coisas mais simples e a refeição dela consistia basicamente em pão com manteiga e leite com achocolatado durante dias. Como Jéssica não saía da cama, Jaqueline também levava para ela essas refeições na casa, mesmo que isso ela comesse muito pouco. Esse período complicado durou pouco mais de uma semana. Esse comportamento de Jéssica era algo que já tinha acontecido em um passado não muito distante, e no período Jéssica até mesmo tinha sido impedida de ver a filha por alguns dias e quase a perdeu quando a assistência social ameaçou levá-la se Jéssica não parasse de beber. Tanto para a mãe, quanto para a filha, esse período foi difícil e assustador e como Jaqueline amava muito a mãe e não queria ficar longe dela, ela escondeu de todos que sua mãe estava indisposta de novo. Jaqueline não falava para ninguém o que estava acontecendo em casa, nem para vizinhos e nem para nenhum coleguinha da escola. Sendo assim ela mantinha as janelas fechadas a maior parte do tempo, para que ninguém olhasse que ela é quem estava cuidando da casa, deixava para jogar o lixo mais tarde, para evitar que alguém puxasse conversa e na escola ela tentava ficar calada. Quando sentiu que estava levemente melhor, Jéssica conseguiu se levantar, e Jaqueline se sentiu melhor, mesmo que a presença da mãe fosse quase como um fantasma pela casa, ao invés de uma figura materna. Jéssica mal falava, e basicamente trocou os momentos em que ficava deitada na cama para momentos em que ficava sentada no sofá. Com tanto negligenciamento, Jaqueline acabou ficando doente por falta de nutrientes, afinal ela era uma criança em fase de crescimento e precisava de mais do que gordura e sal para continuar saudável. Como estava doente, Jaqueline não conseguiu esconder por muito tempo a sua situação da mãe, ela sentia dores na barriga e enjoo, então Jéssica, mesmo em seu torpor deprimido, percebeu que a filha estava com febre e a levou para o hospital. Jaqueline precisou ficar no hospital por algumas horas para tomar soro, e o médico recomendou que a mãe ficasse mais atenta à sua filha e que não deixasse que ela comesse tanta bobagem. Ele até mesmo passou uma lista para ela com verduras e legumes para que ela preparasse para Jaqueline. Porém, assim que voltou para casa, mesmo sabendo que precisava cuidar melhor de Jaqueline, Jéssica não colocou isso em prática. Como Jaqueline continuava sendo negligenciada, sua saúde continuava fragilizada e isso transparecia em sua aparência, que piorou muito. Seu aspecto começou a ficar muito diferente e a professora dela, chamada Sônia, percebeu que algo estava errado com a menina. Sônia exercia a profissão de tutora há 20 anos, e durante esse período ela já tinha passado por poucas e boas. Ela tinha começado a lecionar em uma época muito diferente, em que os costumes eram outros, e tinha vivenciado pais que criavam seus filhos de formas muito triviais e que ela discordava muito. Em vários momentos, Sônia até mesmo achou que perderia o seu cargo de professora,
pois tinha confrontado vários pais e praticamente apontado o dedo na cara de muitos deles e dito que deveriam criar os seus filhos como crianças e não como cobaias. Porém, mesmo que alguns pais tivessem dito a Sônia que estavam corretos, a verdade é que eles sabiam que estavam errados, mudaram os seus preceitos, e no fim, acabavam agradecendo a Sônia pelos conselhos. Sendo essa professora muito atenciosa e atenta com os seus alunos e sabendo que algumas famílias tinham mais problemas do que outras, ela também tentava sempre determinar se as coisas estavam indo bem em casa, se atentando aos pequenos trejeitos de seus alunos. Sônia era professora de ensino infantil, então seus alunos eram crianças entre 5 e 7 anos, e por estarem nessa idade mais ingênua, elas muitas vezes não sabiam comunicar com palavras o que estavam passando, mas a forma de agir era que denunciava, e muito, como eram as suas vidas. E era algo que elas nem mesmo percebiam que deixavam escapar. O ano letivo estava ocorrendo normalmente e sem grandes problemas. Algumas crianças, esporadicamente, demonstraram mais tristeza nas aulas, mas após Sônia conversar com elas, ela entendia que tudo se devia a problemas como pais que não permitiam que houvesse um cachorro em casa, alguma discussão que a criança tinha ouvido entre os seus parentes ou até mesmo por perder uma caneta colorida. E todos esses problemas eram resolvidos quando Sônia explicava que pais discutiam às vezes, que um cachorro era uma responsabilidade muito grande e que por isso seria melhor que adotassem um apenas quando fosse possível e quando ajudava as crianças a encontrarem as canetas perdidas. Porém, Sônia percebeu que com Jaqueline deveria estar acontecendo algo diferente, e talvez mais grave. Jaqueline começou a aparecer na escola cada vez mais cansada e algumas vezes ela até mesmo cochilava nas aulas, por isso a professora dela começou a desconfiar de que algo errado estivesse acontecendo em seu lar. Ela percebia que a menina estava com olheiras profundas e uma expressão de tristeza que ela só via em si, devido a dias muito cheios de trabalho e da correria do dia a dia, e não em alguém tão jovem. Além disso, Sônia também percebia que Jaqueline estava indo embora desacompanhada há vários dias. Poderia ser o caso de algum parente encontrar Jaqueline na esquina da escola, fugindo do campo de visão de Sônia, mas mesmo assim ela sentia que algo estava errado. Sendo assim, ela decidiu agir. Com a sua experiência, Sônia lecionou a aula normalmente, mas no momento do recreio, enquanto todas as crianças corriam, ansiosas para lancharem e para terem o tão aguardado momento de tirar os seus carrinhos e bonecas das mochilas para poderem brincar, Sônia pediu para Jaqueline ajudá-la a apagar a lousa, apenas para ter um momento a sós com a menina. Após terminarem a tarefa, quando apenas Sônia e Jaqueline estavam na sala de aula, a professora perguntou à menina se estava tudo bem. Mesmo dizendo que estava tudo bem no começo, Jaqueline logo cedeu à insistência de Sônia e desabafou com a professora, dizendo que a mãe estava doente há dias, e por isso ela estava cuidando de tudo sozinha. Sônia ouviu todo o desabafo de Jaqueline e por fim, mesmo estando muito preocupada, ela não deixou isso transparecer. Mas o que ela fez foi apenas dizer à menina que tudo ficaria bem, a tranquilizando ao dizer: "Pode ir para o recreio agora, Jaqueline, e aproveita para brincar bastante com os seus coleguinhas, tá bom?" Com as palavras da professora, Jaqueline pareceu se animar mais e saiu correndo com a típica alegria juvenil de volta em seu rosto. Sônia, então, aproveitando que as crianças estavam num momento de descontração e sob os cuidados dos inspetores que trabalhavam na escola, foi até a diretoria. No mesmo dia, quando Jaqueline já estava em casa, Jéssica recebeu uma ligação e foi da escola. Na ligação, Sônia avisava para Jéssica que era visível que Jaqueline estava passando por períodos difíceis em casa. Sônia ainda disse: "Senhora Jéssica, eu imagino que a senhora esteja passando por problemas, eu sei o quão desgastante uma separação pode ser, e eu nem faço ideia de quantas responsabilidades devem ter caído em seus ombros, mas como tutor é o meu dever te avisar que percebo que a Jaqueline está comparecendo às aulas cada vez mais cansada e é visível que ela está sendo negligenciada. E o motivo de eu contactá-la é para saber se posso ajudar em algo." Jéssica, que ainda estava se sentindo mal, respondeu a Sônia que agradecia o seu apoio, mas que ela iria consertar a situação. A ligação foi encerrada e com isso Jéssica ficou pensativa. Ela sabia que estava negligenciando a criação de Jaqueline naquele período, e imaginava que tinha que tomar as rédeas da situação, mas intimamente, um pensamento ainda se mantinha, mesmo que ela tentasse espantá-lo. Jéssica acreditava que se ela tinha se criado praticamente sozinha, Jaqueline conseguiria se manter durante alguns dias. Isso porque Jéssica tinha sido criada apenas por sua mãe, chamada Marta, que foi uma mãe muito complicada. Marta era muito rígida e frequentemente deixava Jéssica em castigos exagerados, em que ela precisava ficar ajoelhada em milho ou sem jantar, eram castigos extremos. Marta criou Jéssica sozinha,
Então acreditava que se tratasse a filha daquela forma, teria o seu respeito, mas a verdade é que isso só serviu para afastar mãe e filha. Marta era uma mãe que trabalhava fora e fazia o suficiente para manter Jéssica na escola, mas ela fazia isso utilizando castigos. A intenção de Marta era manter Jéssica escolarizada e obediente, para que ela tivesse um bom futuro, mas o que aconteceu foi que Jéssica cresceu sentindo muito mágoa pela mãe. Os únicos momentos em que Jéssica se sentia minimamente livre, era quando sua mãe se entretinha pintando. Ela adorava pintar quadros, e às vezes, ficava por horas nessa tarefa. Quando atingiu a maioridade, Jéssica simplesmente fugiu de casa após ter uma discussão acalorada com a mãe. Marta tinha gritado para Jéssica que ela não conseguiria sobreviver longe dali e Jéssica gritou que qualquer lugar seria melhor do que ficar sob o teto de uma mãe abusiva. Jéssica então saiu de casa e logo foi morar com um namorado que ela nem mesmo gostava, mas que era o seu único refúgio. Vivendo junto a ele, Jéssica sofreu muito, pois não era nada como o relacionamento que ela via nos filmes e que sonhava viver um dia. Durante toda a adolescência, ela sempre via alguns filmes escondida de sua mãe, que proibia que ela assistisse televisão e dizia que ela deveria ir estudar, e sonhava com os contos de fadas. Ela sonhava que um dia seria salva por um príncipe errante em um cavalo branco, que a salvaria das garras da mulher cruel que era sua mãe e que a levaria para uma vida feliz. Mas o que realmente aconteceu foi que o namorado de Jéssica era um homem ciumento, agressivo e que sempre agredia e a tratava da pior forma possível. Mesmo assim, Jéssica aguentou esse período, pois ele sempre dizia que iria melhorar, e continuou com esse discurso até o dia em que Jéssica engravidou. Quando ela estava gestando, seu namorado a humilhou de todas as formas. Quando Jaqueline nasceu, o pai da menina ainda ficava em casa e ajudava em algumas despesas, apesar de Jéssica saber que ele a traía, pois ficava fora de casa durante dias e ela via mensagens de mulheres em seu celular. Mesmo tratando Jaqueline bem, Jéssica ainda era maltratada pelo homem, então os maus momentos só terminaram quando aconteceu a separação. O namorado de Jéssica conheceu outra pessoa e simplesmente foi embora, e uma semana depois de tudo ele foi até a casa apenas para buscar as coisas. Mesmo tendo sofrido, e muito, nas mãos de seu ex-namorado, Jéssica ainda se sentiu vulnerável quando ele foi embora, isso porque mesmo que ele a maltratasse, ele ainda ajudava nas despesas da casa. Além disso, mesmo sofrendo muito, Jéssica ainda mantinha um sentimento por ele, pois sempre se sentiu uma pessoa muito solitária. Com o coração partido e uma ansiedade enorme ao ver o ex-namorado sair de casa pegando as roupas e apenas dizendo que tinha encontrado uma mulher melhor, Jéssica ainda teve tempo de dizer para Jaqueline não sair do quarto. Apesar de ser uma pessoa complicada, Jéssica ainda amava muito Jaqueline, e mesmo nunca tendo se achado uma mãe perfeita, ela não queria que a filha sofresse ao ver o pai indo embora daquela forma abrupta e insensível. Mas, apesar de tudo, Jéssica tinha dito a Sônia que mudaria a forma com que estava criando Jaqueline e foi isso que ela fez. Usando os resquícios de amor próprio que ainda tinha, Jéssica se levantou da cama e começou a arrumar o quarto. Ela recolheu as inúmeras garrafas vazias de bebidas alcoólicas que ornamentavam o solo de seu quarto e seguiu arrumando o restante da casa. Porém, algo que surpreendeu Jéssica aconteceu. A sua mãe surgiu em sua casa, segurando malas e avisando que estava indo passar um período ali, pois sabia que as coisas estavam difíceis. Mesmo não querendo a presença da mãe ali, Jéssica permitiu que ela ficasse, pois sabia que se recusasse a mãe poderia abrir um processo contra ela e tirar-lhe a guarda de Jaqueline. Jéssica sabia que com o seu histórico, qualquer juiz determinaria que a menina ficaria melhor com a avó do que com a mãe. Mas a vida sob o mesmo teto com a mãe não foi nada fácil para Jéssica, mesmo com a mãe ajudando nas despesas e na arrumação da casa, ainda era uma convivência difícil. Em vários momentos, discussões surgiam de coisas triviais e Jéssica frequentemente questionava a mãe o que ela estava fazendo ali. Ao que Marta respondia que só estava tentando ajudar, que soube que a filha estava criando a neta sozinha após ser abandonada e que não podia deixar que Jaqueline sofresse devido às más decisões de Jéssica. Para ficar mais tempo longe da mãe e tentar trazer mais dinheiro para casa, Jéssica arrumou um emprego em um mercado da região, e Marta se dispôs a cuidar de Jaqueline no período em que Jéssica estivesse fora. As coisas melhoraram um pouco durante esse período, e Jaqueline parecia mais animada, o que deixou Jéssica feliz também. Ela não conseguia sentir carinho por sua mãe, mas como ela estava cuidando dela, Jaqueline conseguia sentir pelo menos gratidão por ela. No entanto, tudo voltou a piorar quando Jéssica começou a notar mudanças no comportamento de Jaqueline. A menina que antes estava sempre vibrante e feliz voltou a apresentar o semblante cansado, como se estivesse dormindo pouco. Com suas suspeitas, ela perguntou a Marta se estava tudo bem.
Ela perguntou. O que você e Jaqueline fazem quando eu saio? Mas Marta respondeu que elas não faziam nada. A negação de Marta a algo que estava evidente foi, cada vez mais, incomodando Jéssica. Ela sabia que algo acontecia naquela casa durante a sua ausência e começou a temer que a mãe estivesse fazendo mal a Jaqueline da mesma forma com que tinha feito a ela, aplicando castigos desumanos. Desconfiando disso, ela decidiu armar um plano. Ela inventou no trabalho que estava passando mal, e saiu mais cedo. Voltando para casa, Jéssica esperava pegar a mãe no flagra e estava pronta para gravar o que quer que estivesse acontecendo entre avó e neta para apresentar a um tribunal, se necessário. Ela então entrou em casa devagar, sem fazer barulho e de cara já notou que o lugar estava muito silencioso. Com uma criança de 7 anos, aquele era um ambiente muito atípico e quase surreal. Jéssica então caminhou pela casa, tentando ouvir qualquer mínimo som que denunciasse que algo terrível estivesse acontecendo ali. Ela então ouviu um som baixo, parecia a voz de Marta. Em um arrepio, ela deduziu que Marta estivesse mandando que Jaqueline fizesse algo. Com um turbilhão de pensamentos em sua cabeça, Jéssica entrou no quarto e gritou: Mãe, eu não acredito que a senhora está descontando na Jaqueline a raiva que sente de mim. Marta olhou para Jéssica, que tinha abruptamente entrado no quarto, e era visível o quanto ela tinha se assustado. Jéssica estava irritada, a raiva transparecendo em seu rosto, ela estava a ponto de agredir a própria mãe. Naquele momento toda a magia que Jéssica guardava da mãe veio à tona, e todos os sentimentos que ela achava que já tinha conseguido sufocar e vencer deram as caras novamente. Jéssica, de repente, se lembrou tão vivamente dos castigos que sofria nas mãos de sua mãe que foi como se ela os estivesse revivendo. De repente, ela sentiu novamente em seus joelhos, os afiados e maduros grãos de milho rasgando a sua pele quando a mãe a obrigava a se ajoelhar sobre os grãos. Jéssica também quase foi capaz de ouvir os gritos de sua mãe que não poupava esforços para inferiorizá-la. Ela fechou os punhos, com força, os nós dos dedos ficando esbranquiçados com a iminência do que poderia ser uma agressão, mas tudo foi interrompido quando uma voz aguda e infantil ressoou dentro do cômodo. Era Jaqueline que gritou: Mamãe! Tá aí, mamãe? A voz foi ficando cada vez mais próxima até que surgiu dos fundos do quarto, de trás de uma estante, Jéssica, sorridente e completamente alheia à raiva que Jéssica estava sentindo. Ao ver a filha vindo em sua direção, sorrindo ao invés de chorando, Jéssica relaxou as mãos e abriu os braços, abraçando a filha que correu ao seu encontro. Mamãe, você trapaceou, você não deveria ter vindo aqui. A menina gritou. Ainda confusa, mas determinada a não deixar a filha perceber o que estava sentindo, Jéssica apenas respondeu: Eu vim ver como você estava, meu amor, apenas isso. Você está bem? Jaqueline então disse empolgada: Estou bem, mamãe. Mas, agora que você está aqui, você tem que ver o seu presente. Não é, vovó? Jéssica então olhou para Marta, procurando nela por alguma resposta do que estava acontecendo, mas Marta apenas respondeu Jaqueline dizendo: É claro, querida. Marta então se levantou, e foi caminhando na direção de onde Jaqueline tinha saído, e Jéssica foi seguindo-a. Quando viu o que estava atrás da estante, Jéssica não acreditou. Uma semana depois de todo o ocorrido, Jéssica estava na escola de Jaqueline, e assim que chegou já foi diretamente falar com Sônia. A professora a recebeu e foi muito atenciosa. Jéssica primeiramente agradeceu a Sônia por toda a atenção que tinha dedicado à sua filha, dizendo: Nem todas as professoras são como você, Sônia, nem todas se preocuparam em ajudar uma criança que poderia estar sofrendo em um lar corrompido. Eu devo dizer que aquela primeira ligação sua foi essencial para que eu repensasse a minha vida. Eu reconheci que se eu não mudasse a minha forma de ser, a minha forma de criar a minha filha, eu poderia perder a guarda da Jaqueline, e esse pensamento me apavorou. Fiquei em pânico só de imaginar que eu não teria a minha filha em minha casa, a minha alegria. Eu não sou perfeita, Sônia, eu nunca fui, e mesmo que isso não seja justificativa, eu entendo hoje em dia que muito do meu modo de agir é devido à minha criação, que não foi perfeita também. A minha mãe queria o melhor para mim, ela queria que eu me formasse na escola, que eu conseguisse um bom emprego e que eu tivesse uma boa vida, mas a forma que ela usou para tentar me tornar essa filha perfeita foi errônea. Ela não me deixava ver televisão, pois queria que eu usasse quaisquer momentos para estudar, não queria que eu fizesse amizades, pois tinha medo de que eu me envolvesse com pessoas de má índole sempre que eu desobedecia a quaisquer uma dessas regras, ela me castigava de formas cruéis. E essa forma de praticamente me domar como uma cobaia,
Foi um tiro que saiu pela culatra e eu apenas me revoltei contra ela. Me envolvi com um rapaz de má índole, que me tratou como lixo e que felizmente saiu de minha vida. Agora, eu nem mesmo sei por onde ele anda, mas, sendo sincera, eu quero que ele permaneça longe de mim. Hoje em dia eu entendo que a minha mãe tinha essa visão deturpada sobre criação de filhos devido à sua própria criação e o que eu estava fazendo era perpetuar essa linhagem com a minha filha. Mas, graças a você, Sônia, eu consegui quebrar essa corrente. E, além disso, eu também consegui fazer algo que eu nunca imaginei que faria. Perdoar a minha mãe. Nós tivemos uma conversa franca em que ela me pediu perdão e admitiu que errou, que tinha noções deturpadas sobre criação de filhos e que isso se devia à sua própria criação. Minha mãe então começou a me contar sobre a sua própria infância e as coisas que ela me contou me deixaram de cabelo em pé. Tudo que ela sofreu não era nem uma fração do que passei sendo criada por ela. Minha mãe me explicou que a mãe dela, apesar de praticamente a torturar devido aos castigos extremos, ainda a proibia de estudar, e estudar era algo que ela adorava, principalmente estudar artes. Por isso, minha mãe colocou na cabeça que se tivesse uma filha, ela iria criá-la para que ela fosse uma estudante, e foi isso que ela fez comigo. Quando terminou a conversa nós fizemos algo que nunca tínhamos feito, nos abraçamos e dizemos que nos amávamos. E agora eu fico feliz em dizer que estou sendo uma mãe melhor para Jaqueline e que estou mais próxima de minha mãe. Sônia, que escutou todo o desabafo de Jéssica, por fim agradeceu a ela, por ter lhe confiado toda aquela história, e então a abraçou. Para manter a conversa, Sônia disse: Mas, me diga Jéssica, o que a Jaqueline vai apresentar hoje? Os outros coleguinhas que vão apresentar peças teatrais e danças disseram que ela não revelou a ninguém qual era a sua apresentação. Aquele era o dia em que toda a escola faria a apresentação, o que seria apresentado era escolhido pelos próprios alunos. Jéssica então respondeu sorridente: Eu acho melhor esperar para o momento em que a própria Jaqueline vai revelar, não quero estragar a surpresa da minha filha. Sonica sorriu e concordou com Jéssica, e as duas foram para a plateia que já estava repleta de pais, ansiosos para verem as apresentações de seus respectivos erros. As duas se sentaram e pouco tempo depois Marta chegou e se sentou ao lado de sua filha. Marta e Jéssica então se cumprimentaram com um abraço e continuaram a olhar com expectativa para o palco. Minutos depois as luzes ficaram mais claras e as luzes do palco se acentuaram. Um som então ressoou pelo ambiente e a apresentação começou, com um grupo de crianças saindo da coxia e entrando no palco. As apresentações se seguiram, com crianças se apresentando em seus respectivos números musicais, de dança e de truques de mágica, e mesmo que alguns apresentassem alguns erros, os pais ignoravam e batiam palmas, o que resultava nos sorrisos das crianças, que agradeceu a plateia animadamente. A apresentação seguiu até que só restasse Jaqueline, que entrou sozinha e timidamente no palco. Diferente de seus colegas, ela não trouxe aparatos diversos e nem roupas brilhantes e cheias de lantejoulas, mas o que Jaqueline levou ao palco foi um objeto coberto com um lençol. Já no palco, Jaqueline passou a mão no cabelo, levando algumas mechas do cabelo para trás da orelha e começou a falar, mas logo uma professora se aproximou dela e entregou um microfone. Jaqueline então começou a falar: A minha mãe é incrível. Eu sempre entendi que ela me amava muito, e mesmo quando ela estava triste, o que eu queria é que ela ficasse bem, então eu tentava deixar tudo em ordem em casa. Porém, quando a minha mãe melhorou, ela ficou triste de novo, pois a minha avó, chamada Marta, foi morar com a gente. A minha mãe não gostava muito de minha vovó, mas eu sabia que elas voltariam a se dar bem. Então, em uma noite, eu vi uma estrelinha cadente cruzando o céu e fiz um desejo. Eu desejei que minha mãe e minha vovó se dessem bem, e meu desejo foi realizado. Agora eu estou muito mais feliz, pois a minha mãe e a minha vovó fizeram as pazes e estão muito felizes, e eu também estou. Mas, além de tudo isso, a minha vovó não é só tão incrível quanto a minha mãe, ela é uma artista. E junto a ela eu fiz isto. Jaqueline então puxou o pano de cima do objeto e foi revelado que era um quadro pintado à mão, e esse quadro era de Jéssica, Marta e da própria Jaqueline juntas, em um piquenique. A pintura era linda e as pessoas imediatamente começaram a bater palmas. Marta cochichou para Jéssica: Filha, eu finalmente consegui vender alguns dos meus quadros, após anos, e o meu agente me garantiu que terei uma carreira sólida daqui para frente. E eu tenho que falar, Jaqueline tem muito talento, eu tenho certeza que ela vai ser uma artista. Jéssica então sorriu e abraçou a mãe dizendo: Ela será uma artista maravilhosa como a avó. As duas se abraçaram e sorriam, e do palco,
Jaqueline sorriu ao ver a cena. Os aplausos continuavam e as pessoas não poupavam elogios ao quadro pintado por Jaqueline e sua avó, que era uma cena que retratava um dia em que as três tinham se divertido em um piquenique em família. Algo que se repetiu diversas vezes nos anos seguintes, em que as três se tornaram inseparáveis e felizes. Você acha que Jéssica agiu corretamente? Acredita que a criação de uma pessoa influencia em sua vida adulta? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.